Olá, hoje, hoje eu vou ministrar uma palavra que está aqui em, em Efésio. Aqui é você nunca deixe pessoas desacreditar naquilo que Deus já tem te feito conhecido nos seus sonhos. É você permanecer de pé naquilo que Cristo já tem te feito conhecido, porque irá se cumprir os planos do Senhor, porque os planos dele são maiores e mais completos. E aqui em Efésios vai falar referente a isso. Em Efésios, aqui no versículo 3 que fala sobre isso. Em Efésios 3, começa aqui no 18, diz assim que aqui no 17 diz assim: assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando-vos enraizados e alicerçados em amor. Isso é para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aqui está falando do o apóstolo Paulo, ele aqui fala do amor de Deus, que a largura, o comprimento é, e ele fala que a altura e a profundidade, que é a semelhança desse trecho da carta com Romanos 8, que no versículo 39, também dois dos mais poéticos textos de Paulo e flagrante. A esse respeito, Calvino cita Agostinho, para quem a largura é o amor, a altura é a esperança, o cumprimento é a paciência e a profundidade é a humildade. Ele descarta essa interpretação como tal aleatória quanto à de Ambrósio. Paulo, para quem Paulo estava visualizando uma esfera, esclarece que por essas dimensões, Paulo não quer dizer outra coisa senão o amor de Cristo, do qual fala mais adiante o significado consistente nisso. Aquele que conhece o amor de Cristo verdadeira e perfeitamente em todos os aspectos. Um homem sábio é como se dissesse: qualquer que seja a direção em que os homens olhem, nada encontrarão na doutrina da salvação que não seja relacionado com o amor de Cristo. Ele possui em seu conteúdo todos os aspectos da sabedoria. O significado ficará ainda mais claro se o parafrasearmos assim: para que sejais capazes de compreender o amor, que é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura, isto é, a completa perfeição da nossa sabedoria. A metáfora é extraída da matemática, que das partes denota o todo. Portanto, a presente a demonstração é muitíssimo oportuna. O que nos é indispensável saber
É o que o Senhor quer que contemplemos acima e abaixo, à direita e à esquerda, adiante e atrás. Vagueie pelo céu, pela terra e pelo mar, e você jamais irá além disso sem ultrapassar os limites lícitos da sabedoria. Porque aqui no em Efésios 3, no 17, no versículo 17 e 18, fala que juntamente como todos os santos. Aqui o segundo pedido de Paulo em favor dos Efésios é que, uma vez que Cristo habita em seu coração, em seus corações, eles cresçam na vivência do amor. Esse crescimento no amor deve ser uma experiência comunitária, pois é em comunidade que aprendemos a amar. A carta aos Efésios tratará das implicações práticas dessas experiências nos capítulos 4 e 6. Porque aqui em Efésios 3,19 fala referente ao amor, que é a ideia de que o amor transcende a razão, foi exaltada por diversos filósofos e poetas, inclusive brasileiros, porque o amor é cego, a amizade fecha os olhos. Pascal. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Fernando Pessoa. E depois do céu, quem mais faz milagres é o amor. Camilo Castelo Branco. E qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura, de João Guimarães Rosa. Aqui no versículo, em Efésios 3, no versículo 19, que excede todo entendimento, Calvino compara esse trecho com o de Filipenses 4, versículo 7, e aplica para que o ser humano se aproxime de Deus, deve antes elevar-se acima de si próprio e do mundo. Eis a razão por que os sofistas recusam admitir que podemos sentir-nos seguros na graça de Deus, pois eles avaliam a fé pela percepção, apprehensione, dos sentidos humanos. O apóstolo Paulo sustenta que esse conhecimento, essência, é superior a todo qualquer conhecimento notício. E com razão, pois, se a faculdade humana pudesse alcançá-lo, a oração de Paulo para que Deus o concedesse teria sido dispensável, lembrando-nos, pois, de que a certeza proveniente da fé é conhecimento, essência, mas que o momento é adquirido pelo ensinamento do Espírito Santo e não pela e não pelo acuidade de nossos próprios intelectos. É inspirado pelo Espírito Santo, o conhecimento de Cristo. E aqui em Efésios 3, no versículo 19, fala para nós sermos preenchidos até a plenitude de Deus. Este é o clímax da oração de Paulo, que nesta vida cresçamos o máximo possível em todos os aspectos da nossa semelhança com Cristo,
à medida da estatura e da plenitude de Cristo, como está escrito em Efésios 4, versículo 13. É evidente que a perfeição nesta vida é impossível, mas nosso alvo deve ser o crescimento em Cristo, contínuo na maturidade, como está escrito em Efésios 4, começa no versículo 4 até o 16. E também Filipenses 3, que começa no versículo 3 e o capítulo 12 a 14. E também Colossenses 1, versículo 28 a 29, que fala sobre o crescimento que nós devemos ter em Jesus Cristo. Então, nunca deixe pessoas desacreditar do seu sonho. É você perseverar, permaneça de pé, porque irá se cumprir os planos do Senhor na vida daquele que permanece, que persevera. E continuando aqui, falando sobre isso, eu vou falar referente a sonhos que Deus nos fala através de sonho. Cabe você orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor. Quando você sonha pregando a palavra no sonho, a importância de você discernir o contexto do seu sonho e orar a Deus para que Ele possa te interpretar melhor, porque sonhar pregando a palavra no sonho, você tem um vínculo muito forte com a espiritualidade e que ela excede uma influência profunda em sua vida. Pode também significar que você está buscando orientação espiritual ou ajuda para solucionar algum problema. Porém, pode significar que você está aberto ao que Deus tem a lhe dizer. Ele pode lhe fornecer a força, coragem e sabedoria necessária para lidar com o que o futuro lhe traz. Porque o sonho também pode significar que você está sendo guiado na direção certa. Quando pessoas não aceitam sonhos, o sonho, pessoas que não aceitam sonho, ignora, o sonho está dizendo, ela está dizendo que há Deus que não aceita todas as formas que o Senhor pode falar com ela. Porque a palavra é o principal meio, porém ele usa um profeta, pastor, criança, etc. Porém, cada sonho tem sua particularidade, a importância de você discernir o contexto do seu sonho. Porque como está escrito aqui em Isaías 30, no versículo 21, versículo 30, no versículo 21 diz assim, Isaías: diz assim que quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Então Deus nos direciona. Eu vou fazer uma oração para abençoar os que estão assistindo, até mesmo os que ainda vão assistir. Senhor, abençoa, Jesus, essa igreja. Abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a sua glória. Porque o Senhor é o que opera em nós, o querer, o agir, o efetuar. Jesus, vai à frente, abençoando, tirando toda a ação das trevas que age nessa vida, trazendo contenda, confusão, maldições hereditárias. Senhor, abençoa sua igreja, nos dê sabedoria, discernimento para que possamos
executar o seu propósito na nossa vida, ó Pai. É o que eu te peço, Jesus. Senhor, vai até aquele hospital, abençoa aquela pessoa que teve infarto, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor vai à frente, abençoando, tirando todo o espírito opressor que está agindo na vida dessa pessoa, tirando todo o espírito da enfermidade, todas as maldições hereditárias das trevas que estiver agindo. O Senhor vai à frente, Senhor, abençoando, tirando todo o espírito opressor, todas as maldições, tudo aquilo que veio para matar, roubar e destruir, já está anulado e repreendido em nome de Jesus. O Senhor nos ajude, Jesus, a olhar para Ti, porque todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Ti, porque o seu amor excede todo entendimento humano, como o apóstolo Paulo diz. Então, o Senhor é muito grande em conhecimento, grande em discernimento. O Senhor dá entendimento para que Ele cumprir o propósito de Ti na nossa vida. E é o Senhor que vai à frente, nos dando o fortalecimento necessário para a Sua glória, Jesus. Senhor, abençoa aquilo que o Senhor tem posto nas nossas mãos para a Sua glória, porque o Senhor é o que nos dá o conhecimento necessário para que seu propósito venha se cumprir. Que o Senhor nos ajude, nos fortalece, nos dá ânimo, que o Senhor nos ajude a fazer com que o seu propósito vá se cumprir na nossa vida, e que o milagre vai se manifestar. Senhor, abençoa, tirando todo o espírito da miséria, todo o espírito opressor, contencioso, todas as maldições das trevas que impede essa pessoa de prosseguir, mas o Senhor que vai à frente, derribando as barreiras, dando o fortalecimento necessário, ó Pai. Senhor, ajude aquela pessoa que está sem ânimo, que o Senhor fortalece as estruturas de cada um na sua necessidade presente. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Jesus, as nações, abençoa Israel, que haja paz, cura, prosperidade e salvação. Que haja arrependimento, é o que eu te peço, Jesus Cristo. Nos fortalece e nos dê ânimo para que seu propósito venha se cumprir. Em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é o que opera em nós, o querer, o agir, o efetuar. É o Senhor que fortalece, o Senhor que dá ânimo, o Senhor que dá as condições necessárias para que o seu propósito venha se cumprir. Que o Senhor nos ajude, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer. O salmista diz: levanta um clamor, socorre-me, Senhor, porque em Ti confio e o Senhor vai se cumprir a promessa para o qual o Senhor já determinou, já enviou Sua palavra. Senhor, obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor já nos deu a vitória. Amém. Obrigado, Jesus.